Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online e é sempre bom ter você com a gente, é sempre bom a gente estar aqui reunido, a gente se encontrar aqui para poder estudar um pouquinho da Palavra de Deus em comunidade, em comunhão, num GC, que é um grupo de crescimento. Sempre bom ter cada um de vocês aqui e você também que está participando com a gente, que está começando a participar agora com a gente. E nós queremos começar esse GC orando a Deus, pedindo ao Senhor para que nos dê clareza, entendimento do texto bíblico e mais do que isso, que a gente consiga aplicar essas verdades que a gente vai aprender aqui, conversar aqui à nossa própria vida. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, de onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, eu quero poder orar por você. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esse GC Online, por cada vida que está participando com a gente. A gente sabe que tem inúmeros irmãos e irmãs de vários lugares do Brasil e do mundo, Pai, que separam esse dia, Pai, esse momento do dia para participar do GC com a gente, para serem abençoados e abençoadas, para serem alcançados pela mensagem do Senhor. Que seja um tempo precioso aqui, de muita simplicidade, Pai. Que o nosso coração possa estar inclinado a Te ouvir e que a nossa vida, Pai, esteja inclinada a Te obedecer, Pai. Que seja um tempo bom aqui, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh, eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Oh, enche-me de ti, não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito
sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Nós te adoramos, Jesus. E nós chamamos o teu governo sobre as nossas vidas, sobre essa geração. Que seja feita a tua vontade, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Declare quem Ele é. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e já os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Pois incomparáveis são tuas promessas pra mim, oh Jesus. Amém, Senhor. Senhor, as tuas promessas são incomparáveis para nós. A graça do Senhor, Pai, se estende até o céu. Obrigado, Senhor, por ter promessas para cada um de nós. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado por nos socorrer, Pai, em meio a tudo, Pai. Obrigado por ser um socorro bem presente em tempos de dificuldade. Obrigado por ser esperança para nós. Obrigado pela sua bondade que nos persegue, nos cerca e nos guarda. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A gente está aqui em mais um GC Online. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que está participando com a gente, né? E como sempre está aqui o Anderson, Raíssa e o Pedro, que é um novo integrante, um novo participante, está com a gente, né? Vai interagir um pouquinho hoje com a gente. Diz ele que não, mas vai interagir um pouquinho com a gente aqui hoje.
A gente está aqui ainda persistindo. Na verdade, esse ano todo a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha. Tem sido bom, né? Um confronto, né? Desafiador. Hoje, nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. E o título da lição de hoje é Lugar Secreto. Deixa eu ler o texto aqui, Mateus 6. O texto fala o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O texto já começa desafiando a gente, né? Então, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Por quê? Os hipócritas gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto vai recompensar você. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Esse é o texto de hoje e a lição começa para a gente expondo um pouco do texto. Nessa passagem, Jesus ele nos leva a pensar em duas pessoas orando, uma de forma errada e uma de forma correta. Então, Cristo começa chamando a nossa atenção acerca da importância da oração. É importante orar, mas é importante saber o que nos motiva a orar. Então, só é oração quando a motivação está em concordância com a vontade de Deus. Se a motivação é equivocada, é qualquer outra coisa. É um teatro, é uma peça, é uma cena, mas não é uma oração. Então, Cristo ele mostra a importância da oração, mas também faz um paralelo entre pessoas que estão bem motivadas, corretas, né? Pessoas que estão orando de forma errada e pessoas que estão orando de forma correta. Essa questão da forma é muito mais a ver com a motivação que leva cada um a orar, né? Uma oração espalhafatosa, motivada pelo anseio de reconhecimento quanto à espiritualidade, é uma oração reclusa, de forma intimista, em que a intimidade entre o orador e o ouvinte é absoluta. Essa é a discussão proposta por Jesus e a respeito disso que ele quer nos levar a pensar. Então a lição fala para a gente que parece que essa oração que é feita num ambiente recluso, né, num lugar mais intimista, é o que Cristo pretende aqui conduzir os seus ouvintes a entenderem. Eu, Rafael, penso que é muito mais do que isso. Eu penso que muito mais do que o lugar, do que a forma como a oração é feita, de fato, é um motivo. Porque quando Cristo fala assim, não sejam como os hipócritas, é exatamente o fato deles serem hipócritas, da hipocrisia do coração deles, que eles estão orando de forma equivocada. Porque pensa nessa hipocrisia, pensa nesses mesmos homens hipócritas, orando em lugares secretos. Não mudaria nada. Então, se eu oro, se a minha motivação está errada em público ou está errada sozinho na intimidade, está errado. Então, muito mais, acho que é um diálogo muito mais amplo, né? Muito menos a ver com o lugar e muito mais a ver o que está nos levando a orar. Parece que esses homens aqui, os hipócritas, eles oram para serem vistos nas sinagogas, em pés. Parece que assim, eles querem muito mais, eles fazem uma oração muito mais ao homem do que a Deus, né? A gente vinha conversando sobre isso. Parece que eles escolhem as palavras, né? Nem para Deus entender e ouvir, é para os outros ouvir. Nossa, como é que ora bem, né? É engraçado, né, que quando a gente vai estudando as palavras de Jesus, vai desmistificando muita coisa que a gente pensa que está muito mais enraizada numa aparência, né? E como é que você entende, Anderson, essa exortação de Jesus? Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que oram em lugares públicos para serem vistos. Como a gente falou nas últimas lições, a hipocrisia ela cobra da gente um personagem, né? Acaba que para permanecer e manter esse personagem, você é obrigado a lidar com esse lugar sem transparência, né? Então, quando tem essa contraproposta de Cristo, você olha,
vai para esse lugar secreto, né? Por exemplo, não seja hipócrita. Ele fala sobre uma oração sincera, uma oração que tem transparência, né? Onde você vai falar realmente o que você deseja, quem você é. Vai relacionar com Deus sem essa fantasia que você criou da hipocrisia, que a hipocrisia ela faz de criar um personagem, né, Rafa? E sem aquela culpa também, culpa não, e sem aquela cobrança de você ter que fazer uma oração para que as pessoas gostem da oração. Porque tem isso, né? Às vezes a gente fica buscando algumas palavras de, eu vou falar por obséquio, Deus. Meu Deus do céu. Toda essa performance, né? Eu falo porque eu já fui prisionado nisso, né? Às vezes, eu comentei com o Rafa várias vezes, no entendimento pastoral, eu falei, Rafa, a gente foi acostumado a ter um personagem, e fazer uma performance. E se a performance não foi daquela forma que nós esperávamos, a gente acha que Deus não recebeu, ou a gente acha que a igreja não foi tocada, ou a oração não serviu para nada, né? E esse texto vem quebrando tudo isso, né? E tem várias táticas e várias técnicas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada religiosa que mostra que a gente está fazendo como os hipócritas. A gente tem um outro timbre de voz, a gente tem uma entonação, ó Senhor. A gente vai, de uma forma muito solene, vai citando as gerações passadas, Abraão, Isaac, Jacó, vai citando todo mundo. Não é que isso é errado, porque lembrando que é a motivação, né? Mas às vezes a performance fala sobre a motivação. E atribui muito isso aqui que nós chamamos de autoridade. Fala que isso é uma oração de autoridade, né? Sendo que a autoridade está muito mais na verdade o que se fala, do que se conhece, do que nessa performance. Alguém falou comigo uma vez, a sua oração é forte. O que é uma oração forte? Né? O que é uma oração? Como é que a gente julga uma oração forte? A sua entonação, os nomes que você usa para poder chamar Deus, o tanto de grito que você dá. Tudo isso, irmãos, são formas, é possível, é justo também, é lícito, mas o diálogo aqui é muito mais profundo, é o que nos motiva a falar o que falamos, a orar onde oramos, a fazer o que fazemos. Como que a Raíssa entende essa exortação? Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Então, Rafa, realmente o Senhor fala pra gente não ser como os religiosos da época. Tinha um sino que tocava, né, que eles iam orar 3 vezes ao dia, e eles ficavam em pé, virados para Jerusalém, gostava demais. O forte deles é ir para as praças, né, onde estava super movimentado para fazer aquelas orações maravilhosas, e o povo ficar tudo constrangido. Poxa, ele é muito santo, que proximidade que ele tem com Deus, né? E eu lendo a lição em casa, eu estava refletindo, gente, quando eu tinha os meus 13, 14 anos, eu tinha uma amiga, Estéia. E a gente ia orar junto, a Assembleia de Deus, a gente orava ajoelhado. E quando eu vi que ela estava do meu lado, eu fazia aquela oração, sabe? Senhor, Tu és, sabe? Falando os atributos de Deus, ou às vezes fazendo da minha oração uma pregação, e ela parava de orar e ficava tipo assim. Quando eu terminava, ela terminava também, ela sentava e falava, Raíssa, nossa, você ora tão bem, eu não consigo orar quando eu estou perto de você, eu paro de orar para ouvir essa oração. E hoje eu estou falando, Senhor, como assim? Está tudo errado, né? E sabe qual que é o perigo, às vezes, da gente fazer essa oração para que os outros ouçam? É que o outro ouve, mas Deus não. Verdade. Então, uma oração para si mesmo, né? De si para si mesmo. Exato, a sua oração consegue alcançar a sua amiga, mas Deus fala assim, hã? Como assim? Não está chegando aqui. E assim, o perigo, às vezes, é que na oração a gente precisa ser agente também. Sim. Porque Deus está sondando tudo ali naquele momento. Então, se eu crio esse personagem, eu começo a usar uma linguagem, eu nem sei o que significa que eu estou falando, eu falo, pelo beneplácito da tua vontade, Deus fala assim, você não é o Rafael, né? Então, parece que nesse momento de comunhão com Deus, de oração, de intimidade, o que Deus pretende, e o que Cristo denuncia aqui, é que a gente não precisa usar do personagem. A gente pode ser realmente quem a gente é, a gente pode orar no silêncio, a gente pode não ter palavras bonitas, a gente pode só falar com Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente aprendeu com Ele a falar, sem muito aquele estereótipo de piedade. Às vezes a oração nem vai ter palavras, né, Fran? A gente encontra várias passagens aí de pessoas que só com gemidos, né, com lágrimas, e Deus conhece, né? Ana. E como Deus conhece, né? A oração de Ana, que ela balbuciava, não saía, só saía um som sem significado, e o profeta falou, você está bêbada, né? Então, faz-se muito importante a gente entender que Cristo aqui, ele está sim repreendendo e exortando os hipócritas e convidando os seus ouvintes, os seus seguidores, a orarem com o coração, não somente com o coração, mas com a vida. Porque não vai adiantar eu vestir um personagem para poder me aproximar e ir para diante de Deus, sendo que Deus sabe exatamente o que eu sou sem essa persona, sem essa construção, né? Então, não sejam como os hipócritas que vão para as praças, levantam as mãos e tudo. Legal que o texto fala assim, que eu lhes asseguro
que esses homens que oram assim, eles já receberam o que eles querem. Né? Então parece que assim, se o que eu quero é ser visto, ok, eu já fui visto. É sua recompensa. Se o que eu quero é que as pessoas ouçam, nossa, como é que o Rafa ora bem, como é que o Anderson não sei o quê, se o que a gente quer é isso, ok. Mas qual que é a oração que toca o coração de Deus? Será que a oração que toca o coração de Deus é a oração que toca o coração do outro? Será que Deus é assim? Será que nessa busca minha por falar bem ou por fazer da minha oração uma pregação, imagina só Deus ouvindo. Olha lá como é que ela repete tudo que eu sei. Foi eu que narrei isso. É isso, eu que falei isso para os profetas. Então, às vezes, não tem muito uma relação uma coisa com a outra. Né? E por trás da oração espalhafatosa dos fariseus, tinha um orgulho, né? E o anseio por aplausos. Então, aí fica latente o que se busca. Não é o que se busca quando se olha em lugares públicos, é o que se busca quando a motivação é somente a atenção dos outros. A glória do homem, né? E a resposta que vai dar aí fala que ele não vai ter galardão no céu porque já recebeu aqui na terra já a sua recompensa. E é complicado porque se tudo que a gente está buscando no nosso tempo de oração é que as pessoas olhem para a gente e pensem sobre a gente aquilo que a nossa oração quer fazer com que elas pensem, a gente perde a intenção da oração. Que a intenção inicial da oração é dialogar com o Pai, com o Criador. Então você sai desse lugar onde, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos dialogar com Deus e vai para um lugar onde, mais uma vez, eu estou buscando a glória dos homens. E nós não podemos crer se buscamos a glória uns dos outros. Né? Então, se essa busca por aplausos, Raíssa, pode arrancar a gente pode se perder na caminhada. Como é que você vê essa questão de buscar aplausos usando alguns caminhos da espiritualidade, usando alguns argumentos espirituais, formas, métodos? Então, o problema é que realmente não é orar em público, né? É realmente a motivação do seu coração ao orar em público. E é por isso que Jesus frisa a importância de ir para o secreto, porque ali no secreto você não precisa de máscara, não precisa de farsa. Ali você é quem você é, e é você e Deus. Você não precisa impressionar alguém que está do seu lado, ou se esconder para mostrar, talvez através da oração, mostrar para as pessoas o quanto você é próximo de Deus. Mas, na verdade, aquilo ali é simplesmente uma farsa para poder ganhar admiração, aplausos. Então aqui o Senhor Jesus, ele está realmente voltando para dentro de nós. Qual é a real motivação quando você está orando? E Exato. É o que você falou, né, Rafa? A oração, quando você ora com essa motivação, com essa intenção do seu coração, é simplesmente vazia, uma oração de si para si mesmo, para ganhar méritos, aplausos, reconhecimento. E a lição fala assim para a gente: não é possível louvar a Deus se estivermos preocupados com o louvor aos homens. E isso aí pretende sintonizar a gente para aquilo que realmente é importante nos momentos de oração e vários outros momentos também, porque é muito nosso, né, esse desejo de ser visto, esse desejo de receber louvor, esse desejo de ser recompensado, esse desejo de ser alguém. Parece que falta um contentamento na descoberta de que Deus é, e falta também essa disposição de simplesmente beber daquele que é. Eu quero ser alguém. Parece que foi isso que lá no Éden tirou Adão e Eva do eixo, né? Na verdade, já eram semelhantes a alguém. Já tinham uma construção. Não, você percebe essa necessidade, parece que é existencial do ser humano, dele se sentir aprovado, né? E aplaudido pelos demais. Tá nesse lugar de aprovação, nesse lugar de aceitação ou no lugar de poder. Então, assim, a gente percebe lá na narrativa ali do Éden mesmo, essa questão, o que fez realmente o casal cederem a aprovação, é eles quererem ser igual a Deus, saber do bem, do mal, ter conhecimento de tudo, e ser o seu próprio Deus, né? Ter essa liberdade e esse poder. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com poder, fama, dinheiro, essas coisas para o ser humano. E é engraçado, porque pensando acerca de Adão e Eva, né? Eles tinham um relacionamento com Deus muito bonito, né? Ao entardecer, na viração do dia. Mas essa busca pelo louvor dos homens, porque eles buscam por isso, eles buscam por ter respostas para eles mesmos, eles buscam por caminhar segundo os seus próprios entendimentos. E é exatamente esse desejo de ser alguém que não leva em conta o fato de que eles são alguém já, que faz com que eles saiam do eixo e percam o motivo original pelo qual nós fomos feitos, que é para dar glória a Deus. Quando eu falo da glória, é desfrutar da glória de Deus.
Deus deseja, ao criar o ser humano, compartilhar da sua existência com o homem, né? Fazer de si, dele mesmo, a nossa habitação, né? Para que nós vivamos ao redor dele e para que ele seja essa fonte de vida para nós. E desfrutar também dessa liberdade a qual Deus nos proporciona, né? Essa liberdade contra esse sistema que realmente vai nos guiando a queremos ser o nosso próprio Deus, queremos ter esses aplausos. Ele fala assim, olha, você pode ser livre disso e ser feliz sem essa cobrança social, externa, de querer ser aprovado sempre, querer ser bem visto, sempre ter boas respostas. Não, você é humano, você é livre diante disso. Você falou um negócio muito importante. Parece não, de fato existe um sistema religioso que perpetua muito uma visão equivocada do que é ser espiritual. O espiritual, ele geralmente fala bem, ele canta bem, ele prega bem, ele faz muitas coisas visivelmente em público bem, né? Mas eu acho que o princípio da espiritualidade, ou de uma relação sadia com Cristo, começa nos lugares em que ninguém está vendo. Por exemplo, eu sou um pastor. Eu posso falar muito bem, pregar muito bem, ou fazer qualquer outra coisa em público bem. Mas percebe-se se eu sou espiritual ou não a partir do meu casamento. Verdade. De como eu trato a minha esposa, de como eu vivo essa fé e esse Cristo, esse cristianismo, onde ninguém está vendo. Porque eu posso simplesmente estar aqui sentado usando um personagem numa performance. Então, Jesus está combatendo um sistema religioso que segrega aqui e que fala assim, esses são os espirituais, os que oram assim, os que são vistos assim, né? E aí a gente percebe então, ou melhor, a gente levanta aqui várias questões. O que é uma oração poderosa? O que é uma oração forte? Isso não faz sentido. Diante da revelação de Cristo, uma oração poderosa é uma oração de alguém convicto de que sequer tem ciência das palavras certas. É uma oração feita por um coração dependente, um coração que sabe que não consegue, é uma oração feita no silêncio. Olha só, por exemplo, Ana, constantemente sendo humilhada por Penina, e ela vai orar ao Senhor, não saem palavras, mas é uma oração. E ela não está tentando impressionar o profeta, não está tentando, ela está só falando com Deus por meio de gemidos. E Deus ouve. Então a gente tem que desmistificar muita coisa acerca da oração, porque existem orações que são feitas no silêncio de palavras. Por quê? É só o silêncio de palavras e a gente revelando o nosso coração gritando para Deus e falando. E na nossa relação com Deus, parece que a gente sempre está nessa posição de incapaz. E até para orar, a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, que a gente não sabe como orar e é Deus que vai ali configurando nossa oração, que vai colocando gemidos, exprimidos, que é Ele que vai modificando. Então quer dizer que até mesmo a nossa oração é Deus que ora por nós, Ele que coloca a palavra em nós, porque nós não sabemos nem isso, né? Exatamente. A lição fala assim, que se nós analisarmos nosso contexto, percebemos que nossos cultos estão sempre cheios de pessoas, né? Nesse tempo de pandemia está menos, mas assim, geralmente nossos cultos estão sempre cheios de irmãos, de irmãs, quase que na sua capacidade máxima. A lição propõe aqui uma pergunta, mas será que essas pessoas vão à igreja pelos motivos corretos? Será que os nossos cultos sempre cheios de pessoas, essas pessoas que estão ali pelo motivo correto? E eu faço uma outra pergunta. Será que ao convidarmos as pessoas para os nossos cultos, nós convidamos usando os motivos corretos? Porque é possível que a maioria das pessoas esmagadora estejam ali pelos motivos equivocados. Mas elas podem estar ali de forma equivocada porque nós convidamos de forma equivocada. Né? Quando a gente convida de forma equivocada, eles vão perpetuar isso. Mas é verdade. O que vocês acham, assim, na experiência de vocês, enquanto nos nossos G6, nos G6 de vocês, nos cultos, né? Essa observação que a lição pretende fazer aqui em relação a essa multidão que se reúne, será que eles estão ali realmente sabendo por que estão ali? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Vai muito de como que é ensinado. Você falou uma coisa muito interessante sobre a forma que nós convidamos. E além de como nós convidamos, também a forma como nós perpetuamos, legitimando as pessoas nesses ambientes, né? Acaba que eu percebo uma relação muito ambiciosa nossa para com Deus. Ao falar sobre um Deus que é relacional, que nos convida a um relacionamento com Ele, quando nós vendemos um Deus que nos dá algo ou que satisfaz nossas vontades ou nossos interesses, a gente vai se perpetuando, legitimando uma relação de dependência financeira ou material ou emocional, enfim, independência, e esquece desse Deus relacional, que vai fazer a gente ter uma intenção real de nos libertar dessas cobranças e de um relacionamento mais profundo e humano com Ele, né? E aí, diante disso que você falou, então, quando eu apresento
vou falar assim de forma bem alegórica, quando ao invés de apresentar Cristo, eu apresento aquilo que ele pode fazer, as mãos dele, as bênçãos que ele pode dar, eu estou, de repente, contribuindo para que as pessoas participem do culto, mas não conheçam quem de fato é Jesus, porque ele é muito mais do que aquilo que ele pode fazer. E essa falta de conhecimento de quem Cristo é, faz com que a pessoa talvez esteja ancorada na ideia de ter que ter uma performance. Ela não está ali para conhecer Jesus. Ela não ora para poder falar com Deus. Ela está ali para receber uma bênção. Ela ora para poder pedir. Entendeu? Então, como é que a Raíssa vê esse movimento de talvez igrejas cheias, GCs cheios? E essa pergunta, será que as pessoas que estão no seu GC, que estão na igreja, elas estão com a motivação correta? Parece que hoje existe uma reputação gospel, uma reputação espiritual a ser zelada. E hoje algumas pessoas usam esse convite, uma performance meio que equivocada, porque elas querem passar um ar de piedosos, elas querem passar um ar de muito espirituais, de muita intimidade com Deus, e acaba que existe uma motivação errada. E isso a gente vai tendo discípulos, pessoas que a gente vai ensinando, discipulando, e acaba que elas vão seguindo também com essa reputação. Então acaba que ninguém se achega a Deus de verdade. E aquilo ali é só uma performance do que eu preciso seguir. Uma oração mais forte, mais elevada. A gente pode observar isso. Como que a gente é no nosso secreto e como a gente é diante das pessoas. Às vezes a gente usa, igual você falou, uma entonação diferente, palavras diferentes. E isso não é só na hora da oração, é às vezes em todos os atos. Apenas para zelar por uma reputação espiritual. Então é totalmente possível que as pessoas possam participar dos nossos cultos e dos nossos GCs com as mesmas motivações que os fariseus tinham no seu coração quando oravam nas sinagogas para serem vistos pelos homens, que é obter somente uma reputação de piedade, aquela aparência de piedade, sabe? E é exatamente esse tipo de acusação que os evangelhos fazem contra esse pessoal, chamando de raça de víboras, de sepulcros caiados, porque tinham aparência de piedade, mas o que eles queriam era o louvor dos homens, né? Muitos se gloriam moralmente diante das pessoas pelo mesmo motivo dos fariseus. A gente estabelece aqui algumas castas, né? Os que oram bem, os que fazem isso bem, aqueles que pregam bem, né? E quando a gente estabelece algumas castas, a gente está sempre dizendo que alguém não é tão bom quanto esse, que é um parâmetro, que é um padrão, sem entender que o parâmetro e o padrão é Jesus. Nós estamos todos caminhando, aprendendo, evoluindo, né? E tem que desmistificar algumas coisas, tem que entender que a dependência é a oração que Cristo quer que a gente faça sempre. A dependência é para poder acreditar que mesmo não tendo as palavras certas, tem alguém que intercede por mim, Deus que intercede por mim. A dependência é para saber que talvez a minha vida não seja totalmente compatível com o que eu estou orando, mas tem um trabalho sendo feito. A disposição de abandonar essa hipocrisia, essa busca por aparência, por parecer alguma coisa, é uma prisão, né? Querer parecer alguma coisa, vender uma imagem. A gente força tanto para fazer isso aprisiona a pessoa. E essa necessidade de querer ser bem-sucedido, estar bem em tudo, né? E acaba que usa até Deus como esse trampolim. Então, o relacionamento dele com Deus é sempre... Não, Deus é um aditivo para que eu possa alcançar meus objetivos. Então, ele tem uma meta, um objetivo, eu quero estar bem, ou essa felicidade que é pregada no nosso tempo. O que é essa grande felicidade que a gente está sempre em busca, né? Que é cansativa, essa busca, a gente nunca acha essa felicidade. E fala assim, não, vamos usar Deus como esse aditivo, né? Acaba que Deus usa essa moeda de troca. E aí, estava lembrando aqui de uma época em que a gente era muito habitual, né? A gente ouvia uns testemunhos, né, de alguns homens que eram isso e converteram, outros que era aquilo e converteram, mulheres também. Uma foi no inferno, outra foi no céu, tudo aquilo. E a gente lia essas coisas, eu ouvia esses testemunhos e falava, meu Deus do céu, esse cara é muito usado, essa pessoa é muito usada. Mas qual que é o parâmetro para saber se alguém é muito usado? Como é que a gente pode julgar que Deus está com alguém pelo simples fato de que a pessoa está produzindo algo que aos nossos olhos é bom? Aos nossos olhos pode ser algo bom, mas aos olhos de Deus pode não ser. Você percebe só que a sua amiga fala assim, nossa, sua oração é muito bonita, é tão bonita que Deus nem ouve. E não ouve por quê? Porque está embriagada de soberba, embriagada de orgulho, embriagada de... Eu quero muito mais tocar a minha amiga do que de fato falar com Deus, né? E aí, a lição fala assim, que uma devoção pautada na espetacularização da oração
torna o orador o centro das atenções e não aquele que é adorado. Então, assim, eu estou falando bem, estou fazendo bem, eu estou me portando bem, eu estou no centro e automaticamente, quando eu me coloco no centro, eu arranco Jesus de lá. E aí, qual que é o perigo de arrancar Jesus do centro? Que tudo isso desmorona, ou se não desmoronar, no mínimo eu estou construindo sobre um fundamento equivocado. E o resultado de uma vida hipócrita e vazia é o vazio que dá. Então, essa hipocrisia ela é cansativa, ela é um desserviço à nossa história, ela machuca, agride a nossa história e no final ela vai nos dar uma vida vazia, né? Então, assim, só aplauso do homem. Não que você percebe, poxa, é só isso que eu vou ter? Tipo, e quando você percebe que o aplauso do homem ele é insignificante, quando a aprovação do homem ela é passageira, né? Você vai falar assim, é onde que muita gente cai em si e fala, poxa, toda a minha vida foi devota em vão, né? Quando você percebe que o próprio Deus ao qual você devotou sua vida, querer ir atrás, não te aplaude, fala assim, olha, a sua honra já recebeu. É esse aplauso aí, e é vazio, Rafa. Não? E é interessante a gente pensar que, assim, que Jesus, ele nos orienta a fechar a porta do nosso quarto para não sermos perturbados e distraídos. Então, às vezes, a questão do lugar secreto tem muito mais a ver com uma organização, talvez, com um espaço para você não ser interrompido, com um momento do dia, muito mais a ver com isso, né? Porque, assim, se a minha motivação é uma motivação boa, uma motivação que está em sintonia com a vontade de Jesus, tanto eu orando em público quanto eu orando num lugar secreto, é a mesma coisa. Mas, assim, quando a minha motivação ela é equivocada, em qualquer lugar em que eu estiver, no secreto, eu vou tentar colocar Deus na parede, dizendo para Ele que todos esses anos eu tenho te servido como a um escravo. Em público, eu vou tentar convencer os outros daquilo que eu não consigo convencer Deus, porque Ele sonda e me conhece, né? Então, na solidão do quarto, não temos mais ninguém, somente Deus. Os olhares dos espectadores humanos, muitas vezes, destroem a sinceridade da oração. Isso é uma verdade. Eu mesmo já coloquei, tive uma entonação, em vez de você orar, você está recitando quase que um poema, né? A Bíblia, citando para Deus a Bíblia. Tô lembrando dele dos versículos, vai que ele esquece, né? Os Olha versículos, aqui. a identidade dele também, Senhor, Tu és. Exato, né? Tem toda uma roupa assim que a gente às vezes veste, né? Que fala assim, meu Deus do céu, será que a gente pode ser agente na oração? Será que é lícito ser você na oração? É lícito ser agente na oração. Porque somente sendo você consegue aprender por meio do Espírito essa caminhada para desenvolver uma habilidade de dialogar com Deus. Mas se eu não sou real, a minha oração não é real, logo eu não posso me comunicar com Deus que é real. Porque esse diálogo dele comigo passa pelo pressuposto de eu ser sincero. É muito mais aceitável e compreensível alguém que diz assim, eu não sei como orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Muito melhor do que a gente botar aquela roupa de piedade, né, e parecer alguma coisa que a gente não é. Conclusão. O propósito da ênfase de Jesus sobre a oração no secreto é purificar as nossas motivações. Então, assim, a gente ora em público porque a gente ora em secreto. Não é o oposto. Então, assim, vai para o secreto, ou seja, vai onde não tem ninguém te olhando. Vai onde só tem uma testemunha, que sabe exatamente quando você fala as palavras erradas, quando você esquece, quando você engasga, quando você não fala, quando você só chora. Vai lá diante desse que realmente importa, né? É o espectador diante do qual ele sabe tudo. Ele tem todo um spoiler da nossa oração. O salmista fala assim, no Salmo 139, antes que a palavra chegue à minha boca, tu já o conhece. Então não vai adiantar eu ficar pensando assim, ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de Moisés e de Josué. Não estou criticando quem começa assim, não tem problema. Mas, ok. Isso aí a Bíblia está falando. Tá, e aí? Tu que abristes o mar vermelho, ok, está falando. Né? Parece que existe na oração, Anderson, uma necessidade da gente também falar sobre quem Deus é pra gente também. Quem é Deus para você? Porque, às vezes, a gente ora muito mais recitando os versículos bíblicos do que realmente mostrando o quanto dessa experiência de conhecer Deus por meio dos versículos bíblicos está relacionando ou nos edificando como alguém que conhece a Deus. Eu percebo também, Rafa, às vezes a gente usa a oração como essa ferramenta de controle de Deus.
Então, assim, nessas falas, tentando lembrar quem ele é, afirmando algumas coisas, declarando, afirmando as coisas assim, meio que a gente está colocando ele na parede e nós como, tipo assim, não, só fazer assim, é assim que tem que fazer. Move, desce, arranca, tira, coloca, cura, mata, liberta. A gente fica assim, poxa, não é um diálogo, não é uma conversa, não é eu que agora faço uma oração sabendo que Deus está me assistindo, não é uma oração onde que, eu tenho ciência do que a minha fala está sendo acompanhada pelo Deus que me salvou, que é meu Pai, que é meu Criador. Importantíssima a sua fala. Essa fala ela é muito importante, porque esse contentamento, esse abandono, sabe? Abandonar-se e entender que tá, e aí? Eu preciso ficar recitando os versículos? Eu posso só, diante dessa audiência, entender que, apesar de eu estar orando, eu não sou o Senhor da oração. Eu entro na oração com o coração submisso. Eu entro para poder falar com alguém que não precisa falar comigo, ele é feliz sozinho. É feliz na Trindade. Eu entro na oração grato, por quê? Porque me foi permitido, por meio do sacrifício de Jesus, falar com Deus agora. Olha só, a gente, que o bem que a gente não faz, a gente pode falar com Deus. E eu sinto às vezes que a gente entra na oração como alguém que tem o poder. Eu vou falar com Deus. E aí a gente perde aquela capacidade de dizer assim, se o Senhor quiser, se é feita a vontade. Seja feita a tua vontade, se for da vontade do Senhor. A gente já entra assim, pelo simples fato de eu estar orando, abram-se portas, porque o Filho de Deus chegou. Não é assim, entendeu? Inclusive, Deus vai responder as orações que estiverem em concordância com a vontade dele. Dá para perceber até nas orações de Jesus. Jesus é um grande exemplo, né? Você vai perceber ele sempre também se isolando, às vezes da multidão para orar, ele tendo essa vida de oração, e principalmente nas suas orações, a ressurreição de Lázaro, Pai, eu sei que tem poder, tal, aquela coisa toda, já feito a vontade, arranca de mim esse cálice, mas já feito a vontade, sempre nessa conversa, né, de humildade, né, Rafael? Oração requer de humildade. Na oração a gente está vulnerável, então. A gente não está empoderado. Apesar da Bíblia dizer assim, acho que em Tiago fala assim, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, não é por si mesmo, o justo é que foi justificado. Tem uma garantia, então, em Cristo. E o poder da oração é justamente a garantia de Cristo, né? É a intercessão. Então, a intercessão daquele que foi justificado por Cristo pode fazer com que Cristo, que é quem justifica, observe se essa oração está em concordância com a vontade. Porque senão a gente pensa assim, opa, agora que eu sei orar, eu tenho um poder. E eu não tenho poder. Eu não tenho capacidade. Eu não vou decretar, eu não posso decretar nada. Quem sou eu? Quem somos nós para decretar alguma coisa? Os decretos, os desígnios são todos de Deus. O cristão, ele entra nesse ambiente, nesse espaço, nesse momento de oração em completa dependência. Ele não traz existência, ele não chama a memória, ele não coloca Deus na parede, ele não prova o Senhor. Por quê? Porque ele não é ninguém. Ele não é ninguém, ele é alguém completamente dependente. Às vezes falta isso, porque isso é um perigo, porque a gente começa a criar alguns gurus de oração. Não, eu vou até tal irmã. Eu vou até tal irmão. A palavra todinha quebranta a gente. A palavra por si só transforma, nos convida a uma nova vida. Mas no final do culto, não basta a palavra. Eu tenho que ir até o pastor para ele poder fazer uma oração, porque a oração dele tem poder. A oração que tem poder é a oração que é feita por um coração quebrado e dependente do Senhor. E não por alguém que falou muito bem, colocou muito bem as palavras, ou alguém que tem algum título. Às vezes está do meu lado alguém que não tem um título, que não fala tão bem quanto o pastor Rafa, e tudo que eu precisaria era fazer assim, olhar para o lado e dizer, irmão, você pode interceder pela minha vida, você pode orar e compartilhar. Acabou. Mas a gente vai segmentando, criando castas, isso é um problema, que Deus nos dê graça para a gente poder entender que oração que toca o coração de Deus é oração feita por um coração quebrado. Na oração, a nossa alma ela é refrigerada, nossa fome é satisfeita, nossa sede é saciada. Só é possível obtermos intimidade com Deus se nos dedicarmos à oração de forma diária. A oração ela é o combustível que precisamos para viver na dependência total do agir de Deus. Então a oração nos coloca no lugar de dependência. Por que a gente ora? Porque um dia, sem pegar a orientação com esse Deus Criador, a gente vai fazer burrada. Tem dúvida disso, Raíssa? De forma alguma.
Se a gente não trocar uma ideia com Deus, não falar, Deus, ajuda aqui, porque, meu Deus do céu, a ideia de que o velho homem morreu, tá ali do ladinho. Tá ali aguardando, assim, ó, acenando pra gente. Se a gente não ora e não tem esse tempo de comunhão, intimidade com Deus, né, de relacionamento com Deus, a gente não tem orientação, não tem discernimento, não tem essa capacidade de perceber Deus nas coisas da vida. Por aí vai. A palavra não estipula o tempo exato. Por exemplo, você tem que orar 1 hora por dia. Ele ora 3, então ele é mais espiritual, ele tem mais intimidade. Não é isso, mas a palavra diz, orai sem cessar. A gente tem motivos para falar com Deus o dia inteiro. Pela manhã, no trânsito, ao invés de retrucar alguém que te fechou, você pode interceder pela vida daquela pessoa no horário do almoço, você pode interceder por pessoas que talvez não estão passando por uma dificuldade financeira, não tenham que se alimentar. Então, a oração é algo simples, é simplesmente um diálogo com Deus, um diálogo verdadeiro e sincero, sem espetáculo. E é importante a gente perceber que a gente é totalmente capacitado por Deus para poder nos relacionarmos com Ele em oração nas coisas mais ordinárias da vida. Lavando uma louça, sim, cozinhando, lavando uma roupa, varrendo a casa, né? Não é somente atrelado às coisas que a gente faz, que é ler a Bíblia ou no púlpito, não. Né? Acho que o que falta para a gente é perceber esse convite a nos relacionarmos nas coisas mais simples da vida. Aí a gente começa a entender que, opa, Deus está comigo aqui também. Não é só quando tem luz. Então o cristão ora a todo momento, né? Qualquer momento orando. Deveria. Cara, aquele clamor, oh Deus, amém, aleluia, misericórdia, é um tipo de clamor, né? Todo momento, a todo momento. A gente só vai entender que o cristão ele ora todo o tempo quando a gente desmistifica a ideia de palavras, a ideia de tempo, a ideia de jeito, entendeu? É muito mais a ideia de motivo, cada um tem uma caminhada na fé, está num processo, num nível, né, de crescimento espiritual. E tem gente que vai usar palavras que são interessantes, que ok, de entendimento. Tem outros que não vão usar. Tem outros que vão fazer uma oração tipo Pedro, socorra-me, Senhor. Tem outros que vão fazer um outro tipo de oração, tipo os judeus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A gente tem que desmistificar, porque na oração, todos nós somos colocados no mesmo nível. Todos nós. Bem, e como aplicar isso à sua vida? Como aplicar isso? Hoje a gente desenvolveu, foi bom. Como aplicar isso às nossas vidas, né? A oração no secreto não pode ser interpretada de forma extrema. Ah, então não oro mais em público. Então agora entendi, então não. Vem cá orar, Raiz, não orar não. Não nada de extremismo, né? De modo que exclua a oração pública da nossa rotina. Até porque também a nossa oração, ela também serve de modelo para aqueles que não sabem orar ainda. Na próxima lição, né? A advertência é para que, ao orarmos, oremos sem intenções narcisistas e com um coração sincero. Eu quero poder, então, orar por você e orar por nós. Né? Como começar uma oração depois de uma lição como essa? Ajuda-nos, Senhor. De onde você estiver, feche os seus olhos por um instante. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Essa é a nossa oração. Nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Avalie as nossas motivações. Nos dê um contentamento, Pai, com o simples fato de saber que o Senhor está observando, Pai, a nossa oração. Com palavras ou sem palavras, Deus. Nos dê a graça, Pai, de nos contentarmos, ó Pai, com esse único telespectador. E nos capacita, ó Deus, na oração, depender da Tua glória e desejar, Pai, a presença do Senhor muito mais do que a atenção e os olhares. Que na oração nós sejamos, ó Pai, reais, sinceros, Deus. Sejamos o que somos, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Amém. Que Deus te abençoe, que seja uma semana maravilhosa para você. E semana que vem a gente se encontra aqui novamente com Deus. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti.